Estamos em Curitiba, no Estúdio Wes, para mais um podcast. E hoje nosso convidado é o Ângelo An. Falar um pouco sobre o livro Mentalidade de Mentor, prefaciado por Carlos Wizard, e com o tema do Ângelo, Vida, Sonhos e Propósito. Ângelo, gratidão. Fala um pouco pra gente aí do seu título. Obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação também estar nesse estúdio, né, do nosso amigo Wesley. E obrigado também por você ter feito uma viagem para estar aqui. Mas obrigado pelo convite novamente. E, bom, Wander, você também, no podcast que a gente fez também para apresentar o seu capítulo, né, agora você me chamou. Exato. Para falar sobre o meu capítulo agora, Vida, Sonhos e Propósito. Vamos lá. Todo mundo tem uma vida, né? Tem animais, natureza tem vida. O que chama a atenção de diferente, talvez, é sonhos e propósito, né? Falar que aquela frase assim, um pouco chavão, quem não tem sonhos não tem nada, né? Quem não tem sonho não vive, quem não tem sonho está morto. Não é tão bem assim. Às vezes, na verdade, todos sonham, né? É que as pessoas confundem um pouco um desejo, vamos dizer assim, mais pontual do desejo mais longo. Né? Desejos são sonhos, né? Alguns realizáveis, outros não. E sobre o propósito, esse sim talvez esteja na moda, mas sempre esteve, na verdade, é bíblico. Estava em outra forma, em outras parábolas. Talvez você tenha entendido mais do que eu. Né? O propósito hoje, no termo do marketing, né, é o famoso porquê. O porquê das coisas. Né? Então as coisas têm que ter um sentido. E quando a gente faz algo que faz um sentido, que na verdade não tem nem a ver com o que a gente faz, eu já vou te explicar por isso, é meio estranho, né? Você não vê o tempo passar, você não vê as horas passarem, né? Às vezes você nem dorme, não tem fome, porque é o chamado flow, né? A gente está falando sobre isso agora há pouco, porque aquilo tem um sentido que ele fica sobreposto sobre tudo. Então, é o famoso fazer o que você gosta, sem precisar ganhar pelo que você faz. Essa é a melhor profissão do mundo. Né? Para mim, é um dos sinônimos de sucesso. Então, às vezes as pessoas, ou muitas vezes nós mesmos, né? Nós temos um trabalho, né? O pessoal que é assalariado chama de emprego, né? Às vezes ele tem um emprego para ele ganhar o famoso salário no final do mês. Então ele faz porque ele precisa do dinheiro, natural, todos nós precisamos nessa vida. O ideal é que o que ele faz e o que ele presta, né, para o cliente dele, geralmente é um produto ou serviço, faça um sentido para ele também. Não só para o cliente e nem só para a empresa que vai lucrar sobre isso. Quando tudo isso pode ser conjugado, aí é uma fórmula muito bacana do funcionário ele sentir parte do que faz e aquilo faz sentido. Então, muda muito quando ele vai para o trabalho, acorda cedo, uns pegam ônibus, né? 2 ônibus, metrô, 2 horas para chegar, 2 horas para voltar, 4 horas para ir no trabalho. Então, assim, chega uma hora que aquilo começa a não mais fazer sentido. E por que alguns desistem aos 6 meses, 1 ano? Porque cansa. Cansa. Ficar 8 horas, mas perde metade do tempo no transporte. Realmente chega uma hora que não faz sentido. Mas por que tem, às vezes, colaboradores, funcionários que ficam anos fazendo isso? Ou seja, aquelas 4 horas do transporte não é maior do que as 8 horas do que ele faz lá que faz sentido para ele. Eu estou usando o transporte como um exemplo. Pode ser o chefe, né? Pode ser o tipo de ambiente de trabalho, enfim. Então, nós como empregadores, né? Você também é muito importante, é natural você contratar bons funcionários, procurar os melhores profissionais, pagar por isso, treiná-los, né? Mas também a gente
se possível, encaixar esse propósito do teu negócio na vida dele. Até porque eles passam boa parte do tempo no trabalho e não em casa, né? Exato, exato. Eu tava falando sobre isso hoje, né? Você tem que estar num ambiente saudável, né? O ambiente tem que ser alegre, né? Porque senão não faz muito sentido, né? Mas muito bacana, Ângelo. E assim, eu vejo que com essa sua mentalidade você conseguiu, né? Ir muito além, né? Eu me espelho muito, né? Eu venho também buscando essa parte cognitiva há uns 5 anos. Nunca gostei muito de estudar, mas eu venho nessa busca. E o que eu percebi que essa busca de conhecimento, ela é infinita, né? Nunca cessa. Quanto mais eu venho buscando, mais eu vejo que eu tenho que aprender, né? Então, a gente é um eterno aprendiz e como você fala, tudo é aula, né? Então, tô aqui para Tudo é aula. aprender, tô aqui para aprender com você. A vida é um eterno aprendizado, né? O que eu queria só complementar o que você falou, né? Agora falando especificamente de um leitor que vai ter acesso a esse livro, né? Talvez ele está lendo para ele, não para a empresa dele nem para o funcionário. E nesse ponto, eu estou falando sobre a vida, a sua vida, você que está ouvindo agora. A sua vida, o seu sonho e o seu propósito. Qual é? Sabe por que eu estou falando sobre isso, ô Wander? Porque existe um estudo estatístico, e é real, que ao morrer as pessoas, todos na face da Terra, todos, independente de país, religião, sempre falam 5 coisas. E 3, todos falam. E uma grande delas é justamente sobre isso. Eu passei uma vida inteira e não realizei o meu sonho. Ou o que eu queria, que era um sonho, né? Então eu falo, por que esperar chegar esse momento para falar uma coisa que todo mundo vai falar? 100% falam. 100% também fala, eu não passei mais tempo com quem gostaria de estar. Às vezes a esposa, cônjuge, né? A família. E outra é fazer o que eu queria fazer. E esse fazer o que você queria fazer que também encaixa o propósito. Quando faz sentido esse sonho do que ele queria fazer, eu sempre falo, agora eu vou até conjugar, né, com o teu capítulo, aí Deus entra na história. Principalmente quando é para beneficiar outras pessoas. Mesmo que seja a tua ideia, né, a tua intenção, através de um produto, serviço, um treinamento. O que está fazendo aqui hoje, por exemplo, de forma até gratuita, né? Não estamos cobrando, isso aqui vai acabar caindo nas redes sociais, na internet, ninguém vai pagar por isso, nem precisa, mas pode, às vezes, uma pessoa, naquele momento de crise, né, de relacionamento, ouvir algo que eu estou falando agora, ou você. Talvez uma palavra, não precisa nem uma frase. E aquilo pode mudar totalmente o dia dela. E às vezes aquele dia, eu estou falando sinceramente o que aconteceu comigo, era o dia que a pessoa tinha decidido tirar a vida. Cara, isso é chocante, isso é chocante. Uma pessoa que você conseguiu salvar, você sabe que você pode conseguir salvar mais pessoas, muito mais. Novamente, aí é Deus que está te conduzindo. Eu sou prova viva disso, ô Ângelo. E assim, a todos eu explico. Mentalidade de mentor. O meu capítulo aqui, ele fala do agir de Deus. Quando eu entendi que tudo que aconteceu na vida foi para que eu aprendesse e chegasse aonde eu estou hoje, tudo mudou. E aí o que eu entendi? Desse livro, eu fiz até um e-book, né? Esse e-book, ele fala do tema, que é o livro, que é o agir de Deus. Ele fala da importância da família. Aí no capítulo 3 ele fala, minha trajetória, sua mente reflete a sua vida financeira. No capítulo 5, quando tudo parece dar errado, que é a fase que a fé te eleva e faz com que essas coisas aconteçam. No 6 fala do convívio, como é o seu convívio com as pessoas. Aí, como mudar a sua mentalidade. E no 8, como aguentar a pressão para ver o seu negócio prosperar.
para prosperar, a gente tem que passar pelas provações. E aguentar a pressão é algo que se torna simples e fácil, desde que a gente entenda. Como eu falei do agir de Deus, quando eu entendi isso, tudo aconteceu de forma natural. E aí, com isso, eu consegui ter total tranquilidade para tocar os meus negócios, a minha vida, a minha família, porque a pressão, ela tá em todos os locais, né? Então, tá na família, tá na comunidade, na igreja, tá no trabalho. Então, quando a gente entende que a gente precisa passar pela aprovação, a gente precisa se preparar, né? Buscar o autoconhecimento, buscar desenvolvimento pessoal, entender do controle emocional. A gente busca o controle emocional. Aí, quando a gente consegue entender sobre o controle, vem a inteligência. Quando vem a inteligência, aí a gente vai trabalhando ela, a gente já está governando. Então, emocionalmente, a gente governa as emoções. E com isso, a gente consegue prosperar e ter uma vida leve, né? É o combustível essencial para que a gente expanda em todos os pilares da nossa vida. Ô, Wander, deixa eu perguntar. Apesar do Brasil ser um país que congrega muitas religiões, comparado a países até mais evoluídos economicamente, como você, vamos dizer assim, olha, né, o dia a dia do teu negócio, quando você já tem uma equipe ou vai contratar alguém, em relação à espiritualidade, né, ou a religiosidade, enfim, a pessoa se ela acredita em Deus, né, simplesmente acredita em Deus, ou entende que existe algo muito maior do que ele, ou do que outros. Porque, por exemplo, uma vez eu fui questionado, né, que ali na minha empresa eu faço orações, né, olha só o que eu vou falar, até peço permissão, peço desculpa, assim, eu evito falar de Jesus Cristo, porque já estou citando algumas religiões, e eu falo Deus, né, nosso Pai, força maior. Eu abro um pouco mais o leque, mas eu falo sobre Deus, né? Eu não falo sobre energia, não falo sobre luz, né? E às vezes a gente ouve, né? Já ouvi várias vezes um amigo meu, né? Até porque é incomum abrir uma reunião, fechar uma reunião, e faço isso, já expliquei, né? Mas talvez quem está me ouvindo não ouviu, vou falar. A oração é muito importante porque você já está colocando um fluxo de energia de uma mente superior, trazendo ele para aquele momento que geralmente é conturbado. Numa reunião não é para bater papo, nem dar risada, nem contar piada. Exato. É para resolver problema, resolver conflitos, né? E quando você traz Deus na mesa, naquele momento, principalmente, o outro lado, ele com certeza escolhe palavras. Com certeza ele já vai mudar o modo como ele vai colocar as coisas. Isso é nítido, né? Isso não significa que o problema existe, isso não significa que o problema não tem que ser resolvido. Exato. Mas eu não fazia isso. Quando eu comecei a fazer alguns anos atrás, porque eu aprendi isso, é muito diferente. Tá? Até coincidentemente, parece que os problemas são resolvidos de uma forma mais natural e mais harmônica. É sensacional. É aquela coisa, né, Wander? Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, onisciente, né? Só que você tem que ir à procura dele, né? Que nem a água que está aqui, né? Está aqui a água. Ela sempre esteve à disposição, mas é você que vai ter que pegar e beber, né? E a energia, a sabedoria de Deus infinita, que está à disposição de todos, para quem acredita, ajuda muito o nosso dia a dia. E no teu negócio, que eu já vi, né, já acompanhei, tem até frases na parede do teu negócio, eu acho muito lindo, mas talvez seja estranho para alguns colaboradores, né? Você tem bastante, né, dezenas de colaboradores. Já aconteceu de alguém, tipo, olha, não acho legal, eu não acredito nisso, eu vou pedir a conta? Não chega nesse ponto, né? Não chega. Eu vou só fazer a introdução, né, do entendimento do que eu tive de prova. Hoje eu sou testemunho
do amor de Deus, né? Então, consegui entender. E aí, o que que eu entendi? Que a gente precisa pregar o evangelho e, se ainda necessário, usar palavras, se necessário. Porque a nossa vida é a prova viva, né? Do testemunho vivo. Então, a gente tem que andar pelo caminho correto, né? E aí, ser sempre forte e corajoso. E não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, essa retidão vai fazendo com que as coisas aconteçam, né? E aí a gente vai seguindo, só que às vezes a pessoa não é a mesma frequência que a gente, mas a gente entende que ela tem um coração bom, né? Na nossa contratação, a gente sempre procura pegar pessoas que têm um bom coração, que está dentro do nosso propósito, né? Mas a empresa cresce muito, a gente vai contratando e às vezes foge um pouco, não está no propósito. Como a gente tem, né, a cultura, missão, visão, valores alinhado, as pessoas saem. Nesse período ali de 3 meses, viu que está alinhado, as pessoas saem. Porque as pessoas não entendem. Falam, por que essa outra pessoa que eu trabalho com ela fica trabalhando até mais tarde, fica se empenhando. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso e ver que é o amor que ela tem, que ela quer um crescimento. Porque ela não está se desgastando, ela está se esforçando por um propósito comum, né? E aí, você falando disso, aprendi até com você, até obrigado, né? Gratidão pelo seu ensinamento. Quando a gente conversou, você falou sobre isso, a gente implantou a oração. E aí, quando a gente implantou, a gente já vinha do momento conturbado, então foi o melhor momento. E aí, os pessoal falou, mas como você teve essa ideia? Andando em ambiente diferente, fazendo network, tendo novos conhecimentos, novos contatos. E aí, quando você falou, eu apliquei. Porque não adianta... saber e não aplicar, né? A minha vida foi pautada em ações. Então, eu sou um cara executor que põe em prática tudo que tem em mente. Então, esse é meu foco principal. E aí, a gente iniciou falando de Deus e as coisas já estavam mais tranquilas, porque a gente já vem até a própria mentoria, a busca de conhecimento, fez a gente conseguir passar para as pessoas que elas precisam entender que o que ela está achando que o outro está fazendo com ela está nela, né? E ter total tranquilidade. E aí, quando a gente foi começar a fazer as nossas reuniões e iniciar a oração, tem pessoa que tem uma outra religião. E aí, cada um do seu jeito, por exemplo, eu sou católico, eu evito rezar uma Ave Maria, porque a gente precisa ter um alinhamento. É assim... E aí, eu faço uma oração do Pai Nosso, que é uma oração, né, que é universal. E aí tem pessoas de outras religiões. E aí, como ela não tem o costume, ela fala sobre gratidão. Fala, qual que é a sua forma de fazer? Aí ela fala vou falar sobre gratidão. Fala, então, fala boas palavras. A minha forma é invocar o Espírito Santo. A forma das outras pessoas é de trazer boas energias, né, boas vibrações. Então, elas falam de coisas boas. E a gente vem com isso aí tendo um dia mais leve, né? Porque a nossa preocupação maior é com o próximo. Não adianta a gente estar bem e o outro não tá. Se o outro não estiver bem, a gente... Acho que nem a reunião deve ser começada. A gente tem que olhar pro próximo primeiro, né? E aí, como todos estão bem, o negócio flui como vem acontecendo hoje. Ô, Wander, você falando de oração, orar, tá? Eu lembrei, um dos meus mentores, algum tempo atrás, foi o grande José Roberto Marques, e numa das aulas dele, ele falou uma coisa que me marcou tanto que eu vou passar para vocês agora. Para mim, essa palavra orar, oração, era uma coisa religiosa, né? Era uma coisa assim, bíblica. E quando ele falou que a oração era uma profecia, nossa, eu gelei, né? E ele fala que a oração ela começa no teu pensamento, que gera a palavra, que essa palavra conjugada vira uma profecia, mas o pensamento, o sentimento já gera uma oração não falada. Então, gente, vocês que estão ouvindo a gente, presta atenção, a gente poderia fazer um encontro, um podcast só sobre oração. É por isso que eu falo que quando você está preparando até para uma reunião de negócios e você está fazendo um planejamento, né, meta, objetivo, aquela coisa de empresa, você já está profeciando que algo aconteça. Já que vai ter que acontecer mesmo, tem que bater meta, por que não fazer de um modo com uma condução, né,
de uma força maior. E no dia a dia, a gente tem que tomar cuidado que a gente não consegue controlar os pensamentos no sonho. E todo mundo sonha, que não lembra. Mas do momento que você abre o olho, você já está pensando. Ali já tem oração. No que você está pensando. No sentimento, né? Aí quando você fala, tudo que você fala, você já está orando. E é isso que eu falei assim, cara, eu nunca me vi filmando. No que eu penso, não dá. Mas no que eu falo, dá. Mas não vou ficar me filmando. Dentro de que eu acordo, levanto, vou escovar o dente, né? Tomo banho, falo alguma coisa. E a gente tem empregado lá em casa, eu moro num lugar bem grande, então tem, né, pessoal que cuida da casa, que cuida da nossa família. E eu sempre presto atenção no modo como eu falo com eles. E, consequentemente, a gente treina o nosso falar, que é uma oração, no dia a dia para as empresas, para os clientes. Então, olha só o que leva uma palavra chamada orar, oração, né? Que mesmo que alguém não acredite em Deus, não siga uma religião, se ele entender o que é orar, não tem como fugir dessa lei. Eu acho que é até uma lei, né, Wander? Exatamente. O que eu vejo? Oração. É orar mais ação. Então, a oração ela é materializada na ação. E também o agradecer, que é a graça descer. Então, são duas palavras bem simples que faz total diferença. Então, quando você toma ação e você agradece pelo que vem acontecendo, né? Por tudo que a gente vem conquistando, a abundância vem, né? Deus vai dando cada vez mais. E entra a questão de estar preparado. Você comentou no começo sobre essa questão assim de fazer, né? Eu vejo que fazer as coisas, o melhor dia de fazer foi ontem. E o segundo melhor é hoje. Então, quando a gente dá o passo, Deus dá o chão. Então, a gente precisa tomar atitude. Às vezes a gente fala assim, não, eu vou esperar, quando eu estiver bem, eu vou ajudar pessoas. A gente precisa ajudar agora. E aí, também é um ponto bem importante. Automaticamente as coisas vêm. Você ajuda alguém, né? E se você consegue. Acho que eu ouço muito isso de você sobre você ajudar as pessoas, né? Eu vejo que pelas ações sociais que você faz, né? A gente também tem bastante ação social que a gente faz. Eu vejo que Deus vai abençoando, porque não tem uma lógica. Por mais que a gente tenha um plano, que acho que hoje é o que você falou, uma meta, um plano, né? Um plano estratégico. Não tem lógica. Falar, mas como as coisas acontecem? E às vezes as pessoas estão procurando, ela quer uma saída. Como que eu aumento o meu negócio? Como dá certo? É o arroz com feijão, no agradecer, no abençoar. Automaticamente, quando você faz isso, as pessoas... A energia é tão forte que as pessoas querem estar perto de você. Então você forma um time grande. A ambição vem, que é algo também bom. Então não adianta a gente não ter ambição. A gente tem que ter ambição boa, onde a gente não vai atrasar ninguém, pisar em ninguém. E as coisas acontecem naturalmente. Mas é inexplicável porque vem do espiritual, né? Vem de Deus, né? E aí tudo dá certo. Então, Wander, você falou aqui do ontem, né, e do hoje, do agora, né? Vou aproveitar e pegar esse gancho para falar que nesse capítulo, Vida, Sonhos e Propósito, são 60 páginas. É um deleite de boas dicas, hein? Presta atenção. Eu escrevi ali um trecho, são vários trechos, então quem não gosta de ler, é muito bom esse capítulo, porque ele lê um trecho aqui, ele lê um trecho ali, e rapidinho passa 60 páginas, e se ele aplicar, nossa, a coisa fica maravilhosa. Mas eu escrevi uma coisa que tem a ver com o tempo, e eu acho muito interessante, também é um aprendizado que eu tive. Ele fala sobre memórias do futuro. Memórias do futuro. Você já ouviu falar sobre isso? Que geralmente memória é uma coisa do passado, né? Exato. Como é que o passado e o futuro ao mesmo tempo? Sensacional. Olha só, vou falar aqui de uma maneira que não leve muito tempo. Funciona assim. Os cientistas, né? Os estudos mostram, que a gente não para, estou pegando estudos e tal, que por incrível que pareça, mesmo nesse momento, eu estou falando algo que eu já falei. Sim. Eu estou falando algo modelado no que eu já falei. Mesmo se eu pensei,
essa fração de microsegundo já foi passado. A própria luz, você sabe que o Sol, agora não lembro quanto tempo, ele chega atrasado e muito atrasado aqui em relação dos planetas que estão antes da gente. Que o Sol não está tão perto como parece. Apesar de não está tão perto. Então, em alguns planetas o Sol já se pôs e está se pondo, e para a gente já se pôs, por exemplo. Aqui até a luz chega atrasado. Entra aí, qualquer um vê na internet isso aí. Não precisa ser físico, nem fazer faculdade. Ou seja, o mundo ele vive num atraso. E isso é ciência. É um delay entre acontecido e o tempo que acontece. Aí, sobre o que eu estou falando agora, assim, mesmo que estou falando agora para você, em microfrações de segundo, eu pensei no que estou falando para você. Se você me pergunta, apesar de eu responder rápido, eu pensei antes de falar. E mesmo, você não pensou para falar que você falou bobagem, mas eu falei bobagem porque eu já falei antes, a mesma coisa. Eu não inventei uma bobagem agora. Cara, a própria invenção, a não ser que venha da meditação, mas é uma outra história depois. Esse é o princípio da meditação. Você encontrar no vazio do infinito algo que já foi criado. E essa é a meditação, que inclusive grandes CEOs fazem. As pessoas acham que meditação é coisa de zen budista. Não. Né? Eu faço meditação. No evento de ontem eu falei, né? Que eu tenho ali um oratório, né? Eu faço oração. Eu saio no meio de uma reunião, peço licença. As pessoas que trabalham comigo sabem. Eu não vou no banheiro e nem tomo café. Às vezes eu vou, mas eu falo que eu preciso consultar uma pessoa. Essa pessoa é Deus. Eu vou no meu oratório, né? Relaxo, respiro, fecho os olhos, faço a posição de oração, que você quer um canal, né? E pergunto para ele. Às vezes não vem na hora, mas do jeito que você volta com outra frequência, você nunca volta irado depois de uma meditação. Gente, meditação é uma coisa rápida, não é coisa de 2 horas, não. Se você conseguir fazer uma pausa de 5 minutos, natural, até se você conseguir fazer em 2 ou 3, todo mundo espera. A reunião contigo. Gente, estou falando de trabalho, tá? É coisa do dia a dia. Então, assim, fala coisa prática. Cara, você quer coisa na prática de trabalho? Eu saio 2, 3 minutos, 5, volto. Você volta diferente. As pessoas sentem que você voltou diferente. Entendeu? Aí o que acontece? A vibração entra numa outra frequência. Isso já é Deus na reunião. E às vezes volta uma resposta. Né? Isso é infalível. Né? Então, ter Deus no dia a dia é muito bom. Mas deixa eu fugir até. Vamos falar sobre as memórias do futuro. Então, esse delay é o seguinte. Tudo que a gente faz, imagina, pensa, é baseado no passado. Eu vou falar uma coisa agora que pode assim... Mas é para provocar mesmo. Para provocar mesmo. E manda no direct, estou esperando você. Não concordo. Vamos conversar. Você tem todo o direito. Do quê? De falar que a gente passa a vida mesmo olhando para frente e olhando para trás. Verdade. Sabe por quê? Tem algumas frases na internet que falam assim, não, você não pode olhar para o retrovisor, você tem que olhar para frente, né? Quem olha para o retrovisor vive no passado e tal. Não tem que viver no passado, mas eu falei, cientificamente é provado que tudo que você faz é baseado em algo que já aconteceu. Nem que seja microsegundos. Emocionalmente falando, você sabe que eu estudei muito sobre isso, né? Sim. Sou treinador de inteligência emocional, tem um outro livro. Depois tinha um podcast, é um livro chamado Treinador Extraordinário. Nós fazemos eventos, né, de treinamento de inteligência emocional. Você sabe que a emoção, a memória cerebral, ela é atemporal. É por isso que muitas pessoas, quando vê algo que aconteceu há muito tempo atrás, talvez ele não lembre a data, o dia, a hora, mas há muito tempo atrás, eles reagem imediatamente, com a mesma emoção. Às vezes ela é pior. Por exemplo, um animal que ele tem medo, uma aranha, uma cobra e tal, ou um acidente, ou às vezes um instrumento que estava naquele momento do acidente. A pessoa olha assim, ela se altera. É incontrolável, na hora. Mas de algo que aconteceu há anos atrás. É para a pessoa entender o que é memória temporal. O que é emoção atemporal. Isso é real. Isso não é só para coisas ruins, tá, gente? Para coisas boas também. Alegria.
Às vezes a pessoa vê um negócio e começa a dar risada. É incontrolável, né? Por que você tá alegre e tal, né? Porque eu vi um negócio, me lembro do negócio. Você já viu isso aí? Já. Todo mundo fala, me lembrou de um negócio. Pô, mas o cara era criança, era, sei, do colégio. Não é isso? É isso. Não tem tempo e espaço para emoção. Tá? Então, quando você consegue criar, agora vamos para o futuro, baseado no que acontece é uma memória do passado. Quando você consegue criar um futuro, agora é criação, pensando, memorizando, meditando até que já aconteceu com uma certa dose de emoção, você está criando um passado que nunca existiu. Cara, isso é sensacional. Você entendeu o que é que eu repito? Não, entendi. Você entendeu? Eu vou repetir, gente, que vocês estão me ouvindo agora. Vou estar pegando agora em algum Reels aí. Você pode criar um futuro imaginando com emoção, repetidamente, né? Não falei sobre isso. E o teu cérebro começa a acreditar que isso é verdade. E aí passa a ser passado. Quando passa a ser passado, ele vira realidade. Quando vira a realidade, o cérebro acredita que aquilo é real. Eu vou dar um exemplo para você, para ser mais prático. Eu vou contar uma historinha até, não sei se é verdade. Tinha um senhor que dava uma palestra, né? E ele falou assim, me chama lá que eu dou uma palestra para você. Ele foi na faculdade, auditório cheio e tal, né? Muito de aluno, né? Ele falou assim, ei, agora nosso amigo, o professor tal, né? Aí ele chegou 10 minutos antes e falou assim, cara, você tem um cheque de $2.000? Na época tinha cheque, né? Hoje não tem cheque. Aí ele falou assim, como assim? Você falou que você é meu amigo, você não ia cobrar? Eu falei assim, não, eu te devolvo, eu preciso desse cheque. Mas tem que ser de 2.000? Eu falei assim, mas eu vou te devolver. Aí falei, 2.000, né? O cara não entendeu, né? Ele pegou, botou no bolso e deu, talvez, a melhor palestra que aquela faculdade já viu. Já viu essa história ou não? Não, mas estou. Os alunos levantaram, ovacionaram, bateram palma, tudo. E aí ele falou assim, cara, você foi sensacional. Aí ele falou assim, obrigado pelo cheque. Ele paga um café e foram tomar café. Ele falou assim, cara, você é maluco? Eu falei assim, por quê? Você pediu um cheque e devolveu? Você gostou da palestra? Eu falei assim, foi a melhor palestra que essa universidade já viu. Eu falei assim, que bom. Custou $2.000, você não pagou. Aí a pessoa não entendeu, falou assim, se fosse de graça pela amizade, eu não falaria com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, com o mesmo foco, com a mesma energia do que um cheque de $2.000. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que eu estou falando para vocês, né? Para você. Quando eu vi essa história, eu imagino que todo dia, um dia meu dia de trabalho custa R$100.000. Talvez 1 milhão um dia. Mas 100 mil tá bom, né, por dia? Tem jogador de futebol que ganha mais, mas tudo bem. Eu não sou, então... Eu imagino, com toda a certeza do mundo, que um dia meu vale R$100.000. Cara, eu tomo café mais rápido, eu faço pipi mais rápido, eu almoço mais rápido, eu falo mais rápido, as reuniões de 1 hora levam 10 minutos, eu acelero as pessoas, eu quero o resultado quase a cada minuto. E esse cheque nunca existiu no bolso. É um pensamento que virou realidade. Só para exemplificar uma memória do futuro. Nossa. Legal essa história, né? Nossa, impressionante. Assim. Mas eu acredito muito na questão da mentalidade, né? E eu vejo que assim, você é o que você pensa. E a sua mentalidade reflete a vida financeira. Então, o que eu vejo? Você é o que você pensa. E a sua mentalidade vai refletir na sua vida financeira. Então, eu acredito muito, assim, quando a gente entende e aplica e deixa a nossa mente sempre voltada ao crescimento, à busca incessante, as coisas vão acontecer. Porque às vezes a gente pergunta, quem que é você? A gente fica parando para pensar, quem que é a gente, né? Mas eu vejo que eu sou o meu perfil comportamental e eu tenho muito a ver com as experiências que eu tive no passado, né? Então, como você comenta, assim,
como você comentou, eu fico pensando, quais as experiências que eu tive e qual que é o meu perfil comportamental. Quando eu começo a juntar, eu começo a entender, tem até questão de genética também, né? Eu venho trazendo uma genética do meu pai, de ser um cara mais tranquilo. E você me falando, até eu assistindo sua palestra, eu comecei a pensar em qual que era o perfil do meu pai e qual a genética. Eu falei, mas eu sou diferente um pouco do meu pai. E eu vim tentando entender sobre mim, e cada vez mais que eu entendo sobre mim, eu consigo me melhorar, porque é o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Então, cada vez que eu entendo mais sobre eu mesmo, é a busca do meu eu consigo autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, com isso, eu venho trazendo para a minha vida e fazendo a diferença. Meu pai, ele tinha uma genética muito boa de não se deprimir. Então, eu vejo que eu também tenho. As pessoas falam, mas tem gente que tem dificuldade, né? Eu vejo que tem muita gente que tem ansiedade, tem depressão, né? E a ansiedade tá buscando muito o futuro. E a depressão é viver no passado. Então, eu vejo que certas coisas ficam difíceis de você lidar no seu dia a dia. Por isso que hoje eu fiz o e-book. Aguente a pressão e veja o seu negócio prosperar. E aí, você não fica pensando no que aconteceu, no que vai acontecer. Você só busca o seu foco. Você sabe muito bem onde quer chegar e vai prosperar e vai dar certo. Então, com isso, a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam, né? Sempre sabendo onde quer chegar. É a questão que você comenta, assim, da mentalização, né? Hoje a gente tem Mindfulness, né? Que fala Mindfulness, né? Mindfulness. E aí, quando você começa a mentalizar, você começa a ter uma tranquilidade, você começa a superar tudo e fazer com que as coisas aconteçam. E aí, entendendo isso, eu tenho esse perfil. O perfil que eu não tenho, que é um perfil mais analítico, né? Que é um perfil mais perfeccionista, meu perfil é execução, de fazer as coisas acontecer. Eu venho me moldando com isso, porque é o complemento do que eu preciso. Então, com isso, eu venho conseguindo ser melhor e fazer com que as coisas aconteçam, né, da melhor forma. Mas a gente é o que pensa. E se a gente ficar pensando coisa errada, né, fica uma voz falando do nosso lado, o livro do Dale Carnegie, né, Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala de você olhar, se tiver um problema com alguém, olha para aquela pessoa de uma forma boa. Cria um campo energético bom. E isso é verídico. Eu aplico, se eu tiver qualquer resquício, qualquer dificuldade, eu aplico o que está naquele livro. Tanto que a própria Bíblia tem a sabedoria também espiritual, mas a gente vai buscando conhecimento e vai aplicando e vai vendo que isso faz a diferença, né? E aí a gente consegue ficar mais tranquilo, porque quando nada abala a gente, é só foco, né? É só foco, objetivo, né? Então a gente consegue com isso fazer com que as coisas fiquem leves e que dê tudo certo, né? Você me lembra, muito bom. Você me lembra também daquele... chega até quase a ser uma frase, né, popular, que não é ter para ser, é ser para ter. Mas talvez as pessoas não entendam isso, talvez não faça muito sentido. E tem uma frase muito análoga, que talvez as pessoas que vão ver esse vídeo vão entender, é sobre a questão da lei da atração, né? Que as pessoas... a lei do... né? O que você quer, você atrai, aquela coisa toda. Tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Só que cientificamente está provado que o querer, ele não significa conquista. Não significa o ter. E também está provado o que eu vou falar agora, que eu acho que vocês devem prestar atenção nisso. Eu sigo essa segunda frase. Que você não tem o que você quer, você tem o que você é. Você tem o que você é, não o que você quer. Querer todo mundo quer, eu quero também. Mas eu só vou ter se eu for essa pessoa que vai ter isso. Um bom emprego, um bom salário, um bom trabalho, um bom projeto. Exatamente. E esse ter que envolve o desenvolvimento, né? Esse ser, né? Que envolve estudo, envolve trabalho, envolve pressão. Que as pessoas... Pressão é uma coisa talvez que dá uma conotação negativa, que ninguém quer ser pressionado. Mas eu vou dar um exemplo, né? Talvez um pouco da área de minérios, né? Se você for ver o carvão, né? Ele está sobre quilômetros abaixo da terra, sobre altíssima pressão.
né? O carvão, o próprio diamante artificial, ele é feito sobre uma máquina de altíssima pressão. Você fala, porra, se pressão dá diamante, será que funciona com o ser humano no trabalho? Isso me leva também a uma outra frase, que é uma lei, esqueci do autor, é uma lei da administração, muito interessante, que ele fala que o trabalho ocupa o tempo de que lhe é proporcionado. Em outras palavras, significa o seguinte, está falando sobre a reunião, porque eu lembrei dessa história aí. Às vezes fazia reunião de 1 hora, né? Seja produtivo, focado e tal. Só que assim, eu sabia disso, mas quando eu vi essa lei, que ele fala que o trabalho ocupa o tempo que lhe é proporcionado, eu falei, vamos ver se uma reunião de 1h30 funciona em 1 hora. Funcionou. Vamos ver se o que eu falava em 1 hora funciona em 30 minutos. Funcionou. E funciona até hoje. Às vezes precisa de mais tempo, às vezes menos. Eu vou falar uma coisa para você real. Hoje, antes de vir aqui, eu te fiz um evento ontem, as pessoas então, acumulou algumas tarefas, algumas decisões, não dá para deixar para amanhã. E 2 coordenadores da empresa, eles queriam uma reunião comigo. Eu falei assim, olha, eu estou com tempo curto hoje na empresa, né? Amanhã a gente pode conversar. Não, tem que ser hoje. Aí eu falei o seguinte, vocês têm 10 minutos cada um. Um ficou esperando o outro. Falei, fica ali, toma um café, 10 minutos. Se eu falasse que eu estava ali, eu não tenho dúvida que essa conversa ia levar no mínimo meia hora. Esse é o objetivo, né? Quando eu falei 10 minutos, aliás, um nem levou 10, ele levou 5. E os outros 5, que ele tinha 10. Posso falar sobre outro assunto então? Ele falou, pode. 10 minutos. Eu olhei no relógio, entrou outro. Em 20 minutos eu resolvi 2 problemas que não foram fáceis. Então, você educa também a tua equipe. Como usar o tempo. Só para complementar, Wander, eles falam de uma maneira muito carinhosa, né? Muito carinhosa, eu entendo. Que às vezes eles falam assim, não, o Ângelo, ele nunca tem tempo pra gente. Aí eu brinco assim, é que é muita gente para fazer reunião. Eles são carentes. Aí eu falo o seguinte, você sabe por que eu reduzo cada vez o meu tempo? É para você aprender a reduzir o teu tempo. Para você ter mais tempo livre, para você pensar, para você planejar, até para ter tempo de você acompanhar e liderar outras pessoas. Lembra que a gente falou sobre isso, né? O feedback, acompanhamento do colaborador precisa de tempo. E é uma coisa que todos os líderes falam que não tem. Isso é mundial. O problema do líder não é liderar, é falta de tempo para liderar. Ele não tem tempo para ele, não tem tempo para mim. Eu vou tomar conta de mais 10, de mais 20? Precisa ter os multiplicadores. Você não tem como comprar tempo e colocar ali como crédito de celular, né? Enfim. É o maior ativo é o tempo, né? É o tempo. Desperdiçar ele. Então, quando a gente começa, é uma lei da gestão. Quando você começa a trabalhar isso, é uma prática, você tem que se treinar. Você começa a ver, baseado nessa lei, que o trabalho ocupa o tempo que ele é proporcionado, você fala, cara, o que eu faço em um dia, eu vou começar a fazer em meio-dia. Você ganha uma tarde. Vai passear, vai... Produtividade, né? Produtividade. Então, olha só, quando você fala em produtividade... eu vou falar o que eu acho, tá? Porque é assim. Você fala, tem que ser mais produtivo. A pessoa começa a acelerar o que ele faz. Isso não tem nada a ver com produtividade. Né? Pode sair mais errado, né? Pode sair tudo torto, enfim. Esquecer uma etapa do processo. Produtividade não significa fazer mais rápido. Significa fazer o que tem que ser feito. Né? Entregar o resultado que é necessário naquele tempo dado, né? Pelo chefe, pela empresa e tal. Então, quando você consegue essa famosa administração do tempo, né? O tempo se não administra. O tempo é tempo, ele está aqui, está rolando, daqui a pouco vai acabar esse podcast, acabou. Você não consegue falar assim, não, o tempo, pera aí que eu quero falar mais 10 minutos. Não, ele vai acabar. Né? Mas o que você administra? O que você faz dentro do tempo. Esse é o gerenciamento do tempo, esse é o foco. Esse é você conseguir fazer o que tem que ser feito num tempo menor. Aí sim você vai ser mais produtivo. Agora eu te falo, você lê isso, você ouvir isso de maneira tão simples, as faculdades levam um capítulo para explicar uma coisa que você explica numa frase. E aí
as pessoas da empresa entendem. Entendem, mas não sabem fazer. Aí você tem que educar. A faculdade é que eu te falei. A escola eu te falei, né? É uma eterna escola de educação, né? Onde você ganha, se você faz o teu colaborador, teu líder ser mais produtivo, você ganha tempo de vida. Lembra que eu falei para você numa conversa? A gente ganha qualidade de vida, né? Exato. Porque aquele tempo que ele ia te tirar, resolvendo um problema, 10, 20, 1 hora, né? Vamos supor que essa reunião que eu fiz em 10 minutos levasse 1 hora. Pô, eu ganhei 50 minutos de qualidade de vida, né? Pode usar para pensar em outra coisa, pensar em negócio melhor. Negócio, sim, né? Até para pensar nele. Exatamente. Né? Eu vejo essa questão assim que as oportunidades, a gente fala assim, eu não tenho oportunidade. Não existe oportunidade. A oportunidade, ela se cria, né? E aí, quando você cria a oportunidade, você consegue. É igual a experiência. Eu vejo essa experiência que você tem, igual a gente fala que ela não vem da faculdade. Mas o que é experiência hoje, o que eu entendo? É fazer novas coisas. Porque quando a gente tem uma linha de pensamento, não, eu sou experiente, eu entendo muito. Quando você acha que entendeu muito, então assim, quando você acha que está sabendo demais, que entendeu muito, é aí que você peca, porque você não está sabendo de nada. Porque nessa busca que eu venho, eu vi que é infinito. Quanto mais busca, mais conhece e mais tem resultado. Então, foco no resultado. Então, como eu comentando das oportunidades, né? A gente sempre cria uma nova oportunidade, né? Aí você fala, mas é difícil, é um prédio grande. A gente sempre tem que falar, é desafiador e tá buscando. E a oportunidade, ela não vem numa bandeja. Às vezes, pra gente fechar um contrato, demora 2, 3 anos. Eu tava com um cliente essa semana, que o gerente comercial tá de férias, ele falou, assume pra mim, se tiver algum cliente vir aí. E ele foi lá, ele falou, há 3 anos que eu coto com você, eu não fechei nada com você. Só que as empresas que eu trabalho, que eu trabalhei, foi limitada. Vocês fazem a diferença. Vocês realmente entendeu. Porque eu entendi que é o inverso, né? A gente não pode... A gente tem que estar primeiro no cliente, depois no restante. A gente tem que atender o cliente porque as coisas estão mudando. Isso a gente não aprende, né? Não aprende nada. A gente aprende aquela coisa racional. Não, você tem que fazer toda a gestão aqui, você tem que... É isso e é aquilo. Mas quando a gente está, né, em governança, a gente começa a entender, assim... E depois que a gente tirou o ISO 9001, começamos a buscar conhecimento... Tudo foi mudando na parte de processos, porque existe algo que é macro, que é a governança. E aí, com a governança, você consegue entender como fazer com que as coisas andem para você, que você economize tempo, para que você coloque cada pessoa no seu devido lugar para produzir mais, com que uma reunião seja produtiva, com que as pessoas consigam prosperar, né? Com que você consiga dar um feedback, porque, como você comentou, a gente precisa ter um tempo para ouvir, mas a gente não pode ficar como um babá. Então, às vezes, a falta de feedback cria um relacionamento ruim. Quanto mais a gente conseguir estar com o colaborador ali, envolvido com ele e ajudando ele, isso no começo. Depois ele vai sozinho, deixa ele. Como aprendi com você também, falar, se vira, dá seu jeito, né? Dá seus pulos. Foi meu chefe que me ensinou, né? Eu faço para se vira. Tô aprendendo também com você e as coisas estão fluindo muito bem. Mas, não é assim, a águia, não é aquele voo da águia, né? Chega uma hora que tá debaixo da asa ali, ela leva lá pro alto da montanha, ó, se vira, joga lá para baixo, ela vai ter que... Isso né? faz diferença. Vai ter que se virar, né? O peixe já nasce na água, né? Mas o filhote da águia não nasce lá no céu, né? Mas a mãe leva e empurra para baixo. E aí vai, né? Então, Wander, você falou sobre essa questão de quando a pessoa acha que sabe tudo, né? Ele parou de crescer. E eu aprendi isso quando eu fui no evento dos monges, né? Budista. E eu achei que... O que eu aprendi aqui? Ele falou, não, você vai... aprender a desaprender. Eu falei, como assim? A meditação zen budista é você esvaziar todo o seu pensamento. Eu não entendi naquele momento, foram 4 dias. 4 dias sem fazer nada, tipo, tinha umas palestras no meu caminho, né? A gente tem uma alimentação, tudo feito lá, muito bacana. Mas a gente meditava várias vezes por dia. E na meditação, a gente treinava o não pensar em nada. Rapaz, é a coisa mais difícil que... Porque o cérebro não para, né? O cérebro por si só não para. Mesmo, até eu falei, dormindo, o cérebro está ali, né?
Mas você de modo consciente, mesmo fazendo prática de respiração antes e tal, e cara, você literalmente você vê o bater das asas de um pernilongo. Você vê lá, não é aquele zoom, você vê. É tudo silencioso lá, fica lá da montanha, enfim. E no quarto dia, quando eu comecei a não pensar em nada, era o último dia. É o famoso, que pena. Wander, o que aconteceu? Eu cheguei no aeroporto, né? Aí eu voltei pro mundo real, teve o trânsito do aeroporto. Rapaz, deu um download. Eu tava com meu irmão, ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, calma. Cara, eu tava assim, você tem uma gente, você tá louco, o que aconteceu? Aí eu peguei o meu celular, comecei... Ele, o que aconteceu? Eu falei, não me interrompe. Mas eu tô até arrepiado, me deu um download de ideias, pensamentos que eu nunca tive. Nunca pensei naquilo. E algumas eu apliquei no meu negócio e na minha vida. Da onde veio isso? Então, para quem não entendeu ainda, esse copo aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, Wander, né? Você bebe mais do que eu, certo? Exato. E eu bebi um pouco. Se fosse conhecimento, você transbordou mais do que eu, você transferiu conhecimentos. Mas você perdeu. Eu transformei metade do conhecimento. Não, você não perdeu, porque o teu copo está muito mais vazio que o meu. Você vai receber muito mais novos conhecimentos, novas informações, mais sabedoria do que eu. E se eu não beber, aí eu vou ser esse cara que parou no tempo, que você já sei de tudo. Isso o funcionário entende, isso o teu líder entende, quando ele acha que sabe tudo. Não, já sou formado, já tenho diploma. Você, cara, o mundo muda toda hora. Nem curso de agora tem. Então, assim, cara, esvazia a cabeça. Por isso que é importante essa questão da meditação. Só a meditação faz isso. Não tem um chip que descarrega, se dá o dolo, não. Você tem que parar tempo, né? De manhã cedo. Eu faço isso, às vezes, no meio do dia. Na hora do almoço e tal. Não vou dormir, não. Vou parar e não pensar em nada. Porque é treino. Aí quando você volta à tarde, aí vem um download de descarga de ideia. Aí a pessoa, chefe, com o problema. Que o dono do negócio é um descascador de abacaxi, né? A gente acha que é coisa de Polishop, não. A gente é descascador de abacaxi e pepino, né? Mas você pensou nisso aqui? Não. Pô, de onde veio essa ideia, né? Então, você me falando disso, é muito bom que você está transferindo o seu conhecimento, né? As experiências que eu tive de imersões, de buscas espirituais, fizeram total diferença na minha vida. Porque eu parei, né? Você falou, dá arrepio, também me dá arrepio. Eu parei e comecei a olhar para a minha vida. E não foi nem uma experiência tão forte como a sua, porque a sua foi uma experiência mesmo de conexão, de esvaziar o que sabe. A minha foi de busca de conhecimento. Também pretendo fazer uma dessa que você fez, de esvaziar. Mas foi busca de conhecimento. Então, eu acessei uma nova frequência. Quando eu cheguei em todas essas imersões, eu fiz encontros de casais, eu fiz essas imersões de 3 a 4 dias, né? Eu fiz alguns encontros que são, assim, você para toda a sua vida, você sai da empresa. Eu fiz o Sebrae, Pretec, que é uma semana. Então, eu fiz algumas coisas que demoram um tempo e você foca naquilo. Então, fez muita diferença, me fez entender e me fez ter um conhecimento que eu parei a minha vida e consegui ter entendimentos que eu não ia ter se eu não parasse como eu fiz, né? E aí, nesses entendimentos, quando eu cheguei numa das imersões, eu achava que eu era muito forte. Porque eu tenho esse lado de aguentar pressão, de ser executor, eu falava, eu sou uma máquina. E aí teve até uma dinâmica que falou, o que você se acha? Eu falei, eu me acho um caminhão. Eu me acho forte, eu me acho aqueles caminhão americanos com 2 escapamentos, indo pra cima, na estrada. E aí depois eu entendi, e assim, que isso é muito bom, que é o dom que Deus me deu, mas eu entendi que não era isso que Deus queria falar comigo. Eu entendi que eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido, que foi a presença do Espírito Santo. Ali eu me conectei totalmente e eu desabei, porque eu achava que era muito forte
E eu até nem chorar. Hoje, quando eu falo assim, a emoção vem na hora, assim, quando eu lembro desse momento. Eu tô vendo. Mas eu tô tranquilo. Mas assim, quando eu lembro desse momento, porque foi a primeira vez que eu senti uma emoção muito forte. Então, eu saí da minha zona de conforto, busquei isso e consegui ter esse entendimento. E ali foi assim, uma nova experiência de algo que me fez bem, vem me fazendo muito bem, saber que não é quanto eu sou forte, quanto eu sou fraco. É que saber que tudo que eu faço, eu tenho que colocar Deus à frente. E aí eu tive esse entendimento. Hoje eu falo essa questão de aguentar a pressão. Quando eu falo aguente a pressão em vez de seu negócio prosperar, eu falo muito do livro de Romanos, né? Capítulo 5, né? Eu até coloquei aqui no capítulo, ele fala assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a experiência. E a experiência a esperança. Então, quando a gente passa pelos momentos de dificuldade, a gente nunca perde nada, a gente sempre aprende muito com isso, né? Então, são novas experiências. Se a gente tiver só experiência, achar que fizer só a mesma coisa, a gente não tem uma nova experiência. Mas é isso, Ângelo. Estou feliz, assim, agradeço por você contribuir, né, com toda a sua sabedoria. Eu venho buscando, aprendendo muito com você. Gratidão por você participar, né? Obrigado, hein? Que isso. Valeu, Wander. Até o próximo podcast. Obrigado aí pelo o mesmo livro, temas diferentes, mas sempre a nossa mentalidade de mentor para você.